Na aula de hoje a gente vai falar sobre distribuição eletrônica e tabela periódica, né? Qual é a relação que a gente consegue encontrar entre a distribuição eletrônica dos elementos e o posicionamento deles na tabela? Primeira coisa que a gente pode começar falando, né, é que a tabela é como se fosse uma coleção de elementos. E no dia a dia a gente conhece vários tipos de coleção, tem gente que coleciona pedra, jogos, caneca, bola de gude, chaveiro, medalhas de corrida, enfim. Quando a gente tem uma coleção, a gente tem que ter um critério de organização dessa coleção, né? Se você for minimamente organizado. E o critério varia conforme o dono. Agora, quando começaram a ser identificados, né, os elementos, havia uma necessidade de também produzir uma certa organização para a tabela baseada em algum critério que fizesse sentido. Então, foram diversas etapas até chegar à configuração atual. Houveram as tríades de Dobereiner, o parafuso telúrico, que era a tabela de Champ-Courtois, a proposta das oitavas de Newland, que faziam referência às notas musicais, até chegar na proposta atual, que passa pela organização de Mendeleev, que organizava os elementos por ordem crescente de massa atômica, e na última proposta, que é a proposta de Moseley, que organiza a tabela em ordem crescente de número atômico. E aí, com isso, foi possível observar que a cada período e a cada coluna existem comportamentos semelhantes, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Bom, a tabela periódica, acredito que todos vocês já tenham visto ela em algum momento. É interessante saber duas informações, né? A primeira informação é de que as colunas da tabela são as famílias e que na tabela existem dois tipos de família. A família A, que são as duas primeiras colunas e as 6 últimas colunas, que a gente também chama família dos elementos representativos, e a família B, que é esse bloco mais centralizado, e essas duas linhas aqui abaixo, né, que são os elementos de transição. Essas duas linhas aqui, na verdade, saem daqui de dentro da tabela, como se fosse uma gaveta. A gente vai ver com mais calma na aula de tabela periódica, mas só para o caso de alguém ter curiosidade, são os elementos de transição interna. As linhas horizontais são os períodos, né? Então, a tabela ela tem 7 períodos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Nem todas as famílias, né, começam no primeiro período. A primeira família, que é a família 1A, começa no primeiro período, mas, por exemplo, a família 2A já começa no segundo período, tá? Além disso, então aqui só relembrando, né, famílias são as colunas, períodos são as linhas. As famílias são as colunas, né, podem ser divididas em dois grupos, a dos elementos representativos e a dos elementos de transição. A quantidade de elétrons da última camada de um elemento nos indica o número da família que ele pertence. Isso é válido apenas para a família A, que é o foco da gente aqui no ensino médio. Então, ó, a família A, ou também grupo, quando a gente chama de grupo, a numeração vai de 1 a 18 direto. Quando a gente chama de família, é 1A, 2A, 3A, 4A, enfim. Então, ó, se o átomo, né, o elemento químico tem um elétron na última camada, ele pertence à família 1A ou ao grupo 1. Se tem 2, A2A, com 3, pertence à família 3A, observa que no grupo a gente salta do grupo 2 para o 13. Isso é porque entre a família 2A e a 3A existe a família B. Então, a gente continua, né, segue na parte dos grupos, a numeração é sequencial. Com 4 elétrons na última camada, pertence à família 4A e assim sucessivamente até a família 8A ou grupo 18 ou, em alguns casos, grupo 0. E ele tem que ter 8 elétrons. Já os períodos são as linhas da tabela, né? São essas linhas aqui horizontais. Então, os períodos, né, eles são representados pela quantidade de camadas.
quando você faz a distribuição eletrônica e observa que só tem uma camada, esse elemento pertence ao primeiro período. 2 camadas pertence ao segundo, 3 camadas pertence ao terceiro, e assim até o 7º período, que são elementos que têm 7 camadas. A gente vai começar a entender como é que a gente faz para localizar um elemento, tanto na família quanto no período. Então, olha lá. O sódio, né, número atômico 11, foi feita aqui a distribuição eletrônica, seguindo aqueles critérios que a gente aprendeu lá no vídeo de distribuição eletrônica em subníveis, usando o diagrama de Linus Pauling. Feita a distribuição, vamos conferir se tem os 11 elétrons. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Beleza. Como é que fica isso na camada? O 1 aqui na frente indica a camada K, então camada K com 2 elétrons. Camada L é a camada equivalente a esses 2 subníveis, né? Número 2. Então, 2 mais 6, 8. Ok. A terceira camada é a camada M, e tem um elétron só. Muito bem. Então, o que a gente tira de conclusão aqui? Primeiro, com 3 camadas, esse elemento se encontra no terceiro período. E a segunda informação é que, se ele só tem um elétron na última camada, ele pertence à família 1A. Todos os elementos da família 1A, eles têm um elétron na última camada. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela? Olha lá o sódio, que a gente acabou de fazer a distribuição dele. A gente viu que ele pertence à família 1A. Então, ó, grupo 1, família 1A. E ao terceiro período. Ó, primeiro período, segundo, terceiro. Então, pela distribuição eletrônica, a gente vê aqui exatamente a posição, né, que ele se encontra na tabela periódica. No nosso segundo caso, é o cálcio. Número atômico 20, vamos conferir o somatório. 2 mais 2, 4 mais 6, 10 mais 2, 12 mais 6, 18 mais 2, 20. Ótimo. Já separei aqui as camadas, né? Camada 1, 2, 3 e 4. E agora a gente vai fazer o ajuste para ver quantos elétrons tem em cada uma delas. Camada K com 2 sempre, camada L com 8, camada M com 8 também e a camada N com 2. Ótimo. O que a gente pode concluir, então, dessa distribuição eletrônica? Com 4 camadas, o cálcio está no 4º período, ou seja, na 4ª linha da tabela periódica. E, com 2 elétrons na última camada, ele pertence à família 2A. Vamos ver se isso é verdade? Olha lá. 4º período, primeiro, segundo, terceiro, 4º período e família 2. Então, ó, cálcio aqui, bonitinho, bem localizado. Vamos fazer o último elemento agora. O nosso último caso é o bromo. O número atômico dele é bem grandinho, 35. Então, tá aqui a distribuição eletrônica dele. Segui o diagrama, segundo aquele passo a passo que a gente já aprendeu. E olha que interessante. Lembra de um exemplo que a gente fez para o ferro no vídeo anterior, que mostrava que em alguns casos subníveis ficam misturados. Então, olha aqui, ó, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Essa mistura é normal, porque quando a gente segue o diagrama para fazer a distribuição, a gente coloca em ordem crescente de energia, e a ordem crescente de energia tem essa questão, né, de haver a mistura, de ter um subnível mais energético em outras posições. E a gente pode organizar assim como a gente fez no vídeo anterior também. Então, a gente pode sair da ordem de energia para a ordem geométrica, que é quando a gente agrupa todos os subníveis que pertencem ao mesmo nível. Então, tá todo mundo agrupado aqui bonitinho. E aí, a gente vai ajustar agora as camadas. Camada K, que é o nível 1, com 2 elétrons. Camada L, com 8. Camada M, 2 mais 6, 8, mais 10, 18. E a camada N, com 2 mais 5, 7 elétrons. E aí, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Temos 4 camadas, KL, M, N, então esse elemento está no 4º período. Temos 7 elétrons na última camada, então esse elemento pertence à família 7A.
cuidado. Às vezes, passando o olho muito rapidamente, a gente comete o equívoco de achar que só tem 5 elétrons, porque só olha para o último, né, para o 4p5. Só que não é só o 4p5. O 4s2 é junto com o 4p5. Então, sempre tem que agrupar os subníveis que pertencem ao mesmo nível e somar os expoentes, né, que são os elétrons lá, que pertencem àquela camada. Vamos ver na tabela periódica, então. Bromo, primeiro período, segundo, terceiro, quarto. Ok. Família, 7A. 1A, 2A, pula para cá, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Então, a gente conseguiu localizar pela distribuição eletrônica a posição desses elementos. Então, finais, as configurações de última camada ou de camada de valência. Olha que interessante. Se a gente for olhar para uma tabela, no geral a gente tem 4 blocos. O bloco S, o bloco P, o bloco D e o bloco F. Especificamente para a família A, que a gente sabe que são essas 2 colunas aqui e mais essas 6 colunas aqui, ela sempre vai estar no bloco S e no bloco P. Então, ó, família 1A, todos os elementos da família 1A terminam com a configuração eletrônica S1, né? Tem um elétron, então a configuração é S1. E a família 2A é a família que termina com S2. Que N é esse, professora? Esse N é o período, então se é um elemento do primeiro período, vai ser 1S1. Se é um elemento do segundo período, vai ser 2S2. Do terceiro período, 3S2, 4S2, enfim, depende da posição que esse elemento está localizado. Então, a gente pode ver aqui, ó, o sódio 3S1. Pela configuração da última camada, a gente sabe que esse 3 significa que ele está no terceiro período e o S1 é que ele é da família 1A. Então, ó, exatamente essa conclusão que a gente chegou aqui. Para o cálcio, a mesma coisa, configuração da última camada, 4S2. 4 está no quarto período e o 2 do S2 significa que ele é da família 2A. Então, ó, quarto período, família 2A. E para o bromo, a mesma coisa. A gente olha aqui, ó, a configuração da última camada. O 4 significa que ele está no quarto período. E 2 mais 5 é 7, ou S2P5, que é a configuração da família 7A. Então, ó, tá tudo aqui. Então, nós temos, para a família 1A e 2A, o bloco S, esse N vai ser o período, mas todas elas vão terminar em S1 ou S2, a 1A em S1, a 2A em S2. E, para o restante da família A, é o que a gente chama de bloco P. Então, vai ser NS2, NP1, que dá 3 elétrons, que no caso é a quantidade de elétrons da última camada da família 3A. NS2, NP2, o somatório dão os 4 elétrons, que são os elétrons da última camada da família 4A. E assim, para todos, né, elementos pertencentes à família A. Eu sou a professora Gisele e você acabou de assistir mais um vídeo no canal É Química, Não Surta. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que anda de cabelo em pé com química. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu encontro todos vocês na próxima aula.